Meus irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical, gratos pela oportunidade que Deus está nos concedendo nessa manhã tão especial. Antes de nós vermos o assunto dessa manhã, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe, fale conosco nessa manhã tão maravilhosa. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, por estarmos em Sua presença, por estarmos aqui, Senhor, reunidos para estudar a Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria, para que nós tenhamos, Senhor, a inteligência espiritual de estudar, gravar este ensino e colocá-lo em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Os irmãos podem ver na capa de suas lições o assunto que nós estamos estudando nesse trimestre. Se os irmãos verem comigo, o assunto desse trimestre é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Então, a lição de número 6 vai falar sobre o Filho como o Verbo de Deus. O nosso textual de hoje está em João, no capítulo 1 e o versículo 14, que nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A nossa verdade prática diz que Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e glória do Pai. A nossa leitura bíblica em classe, que os irmãos podem fazer comigo através de suas lições, os editores da CPAD disponibilizam aqui os versículos, ou você pode abrir sua Bíblia Sagrada. Nós vamos ler em João também, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 e depois o versículo 14 separadamente. Diz assim a palavra de Deus, João 1:1 a seguir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Meus irmãos, que ação, que lição maravilhosa, né? Então nós vamos estudar dessa lição Jesus Cristo como o Verbo eterno de Deus. Com certeza nós estamos ansiosos para o ensino que o Senhor colocou no coração do professor dessa manhã. Então, recebamos com alegria o nosso professor, né, o nosso ensinador desta manhã. A paz do Senhor a todos, esta manhã maravilhosa, onde a gente vai estar estudando a lição de número 6 da nossa escola bíblica dominical, onde estamos estudando a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em 3 pessoas eternas. Essa lição desse trimestre, irmão, é maravilhosa. Ela fala muito acerca desse Deus trino. A gente não vai achar a palavra Trindade na Bíblia, mas vamos ver a sua manifestação, o seu agir, o seu trabalhar, se assim a gente pode se colocar. Então, a forma de como Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, grande, o Senhor, Criador dos céus e da terra, que fez isso para que nós possamos alcançar a salvação. A nossa lição de hoje, o Filho como Verbo de Deus. Muitas pessoas acham que Jesus é simplesmente uma pessoa criada. Acham que simplesmente é uma pessoa que não tem muito essência daquilo que nós falamos, que é ser igual a Deus. Mas a lição de hoje, ela mostra que o nosso textual diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E muito interessante nós frisarmos essa questão, que o Verbo se fez carne e habitou. Quem é o Verbo?
Tá? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então o verbo era quem? Deus. E esse verbo se habitou entre nós. E a nossa verdade prática era de Jesus Cristo, o verbo eterno. Olha que interessante. É a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestado na graça, verdade e glória do Pai. Então aí está, né, a importância de nós podermos crer, não simplesmente em um Deus criado. Deus criou Jesus. Não. Jesus ele foi gerado. A gente vai, né, abordar na lição e com certeza chegar no objetivo dessa lição, né? A lição ela vai trazer para nós hoje Cristo como verbo eterno de Deus e plenamente divino, criado e revelado pelo Pai, como base no prólogo, né, do Evangelho de João. Veremos que ele é Deus desde a eternidade, agente da criação, fonte da vida, a luz dos homens. Destacaremos também a encarnação do Verbo, né, como a suprema revelação de Deus, cheia da graça e da verdade. Então, nós entendemos que aqui, essa lição de hoje é muito importante. Por quê? Porque nós veremos que Jesus ele não veio simplesmente por vir, ele veio com um objetivo. E esse objetivo foi criado por Deus, que é o Todo-Poderoso. Então, essa lição ela é uma base muito importante para nós, que revelar o Criador, revelar Deus através de Jesus. É por isso que nós temos que ter muito cuidado para nós não entrarmos em algumas heresias. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então, ele é o Todo-Poderoso, né? Deus o Todo-Poderoso, envia Jesus, e Jesus é Deus, não é simplesmente uma essência, não é simplesmente um criado, né? Ele foi criado ali, né, quando ele nasceu. Não, ele já existia. Jesus já existia. Então, a Bíblia nos mostra a existência de Jesus muito antes, né, de ele vir ao mundo. E a lição de hoje, ela nos fala também o primeiro tópico, o Verbo como Deus eterno. Então, ele já existia, o Verbo persistente, né? O prólogo, esse prólogo, ele é bem interessante, né? Ele fala de algo, ele fala, a introdução é uma introdução teórica, né? De um livro, de introdução teológica, literária, que antecede o corpo de um livro sagrado, definindo temas e centrais, contextualizando a narrativa, dando um contexto narrativo. Então, é um prólogo. Então, é muito interessante a gente entender e analisar que esse prólogo de João, ele apresenta Jesus como o Verbo divino, como o Logos, que se fez carne, estabelecido a divindade de Cristo através de seu manifesto. Então, manifestou Jesus, veio para manifestar a glória de Deus, estabelecer a divindade, né, do Pai e a divindade também do Filho, como um só Deus, como um só Senhor. É interessante nós entendermos que, quando nós olhamos para o contexto bíblico e para a Bíblia, esse prólogo de João, né, ele é chamado de Hinos Logos. Na abertura do princípio era o Verbo, João 1. Né? A palavra no princípio lembra o texto introdutório da Bíblia de Gênesis. Então, no princípio era o Verbo. Então, Gênesis 1, ele vai nos deixar, né, bem claro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ele já existia. Então, Deus, ele já existia. Jesus também já existia. Claramente ensina que o Verbo sempre existiu, né? É uma maneira que refere-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. O verbo logos designa que Deus, referindo-se à divindade do Filho, enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os diagnósticos num ser intermediário. João apresenta logos
como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Em João, capítulo 1 e 14, ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, é importante frisarmos que Jesus já existia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes de tudo, o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente como o Pai desde o princípio. Então, desde o princípio, ele já existia. Então, é importante frisar essa parte e ter essa visão e ter essa colocação, né, da importância de um Deus que tem essa revelação a nós como um Deus todo-poderoso, um Deus criador, um Deus que tem o poder, que tem a autoridade, um Deus que pode todas as coisas. E aí que nós possamos entender, e aí que nós possamos analisar, e aí que nós possamos saber que Ele é o nosso Deus todo-poderoso. E Colossenses 1:7, ele diz assim, Colossenses 1 e o versículo 7. Como aprender, Colossenses, capítulo 1 e 17. Diz assim, e ele é antes de todas as coisas, e de todas as coisas subsiste por ele. Todas as coisas subsistem por ele. Então, quer dizer que ele é antes de todas as coisas. Então, esse verbo que estava com Deus, ele veio, né? E ele se tornou carne, né? Foi criado por Deus e veio para nos trazer a salvação. Ele é Jesus. Então, ele já existia. Não é simplesmente uma criação, ou foi criado na hora que ele foi, quando o anjo apareceu para Maria e disse que ela teria um filho, e o seu esposo, todos conhecem essa história da Bíblia, que é verdade, que José ficou meio atemoroso, porque ele achou que ela tinha traído ele, né? E aí o anjo apareceu para ele e disse, não precisa ter medo não, porque esse filho que ela vai ter, ou esse menino que ele vai nascer, ele não vem do homem, ele é gerado pelo Espírito Santo, ou seja, ele não é um ser qualquer, ele já existia. É uma forma para que Deus trouxesse a nós a salvação. A libertação da nossa vida estava nas mãos de Jesus. Ele já existia e ele era Deus. Por isso que é importante frisar esse ponto, irmão, muito importante, essa primeira parte, o verbo pré-existente. 2, o verbo como pessoa distinta. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. João 1:1, expressão grega, pros ton theon, com Deus. Comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o verbo e o filho, Deus e o Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade, né, da trindade. Vamos ver. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são formas sugestivas de aparecimentos de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Então, desde o princípio já se existia, né? Não é simplesmente o Deus, Jesus foi criado no momento que ele veio. Não, ele já existia. 1 João, capítulo 5 e versículo 7, diz assim, 1 João, capítulo 5 e versículo 7. Porque os três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então aí nós vemos o Pai, nós vemos Jesus e nós vemos o Espírito Santo nessa unidade, dentro de uma trindade, uma unidade de pessoas. Então o Filho e o Espírito Santo não são formas subjetivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio, ou seja, eles já existiam, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Quando Deus criou o homem, façamos. Então ali não estava só uma pessoa, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então já existia essa questão de o Espírito Santo ser a terceira pessoa da trindade mais fraquinha, ou não ter muita força, ou o Filho ser subjetivo ao Pai, que não tem também muita força. Isso não existe. Não, os três são um.
na mesma essência, nós vamos estar abordando aqui para frente, na mesma essência, na mesma glória, no mesmo poder, claro, de uma forma diferente de manifestação, para que pudéssemos nos alcançar e nos trazer a salvação eterna, para que o homem pudesse conhecer o Pai através de Jesus. Então, através de Jesus que nós conhecemos a Deus, que é o nosso Pai. E o Verbo é da mesma essência do Pai. Aí está a confirmação. Ainda no versículo de abertura, João revela, o Verbo era Deus. Então, o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. E aqui, a palavra grega para Deus, Theos, aparece sem um artigo definido. Fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na escritura grega, a ausência do artigo não implica definição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus minúsculo ou um Deus pequeno, como sustentar traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina, ou seja, Jesus não é um deusinho, não é um mais pequeno que Deus, como muitos falam aí, e ele é da essência divina. João 10:30 vai falar sobre isso. Desse modo, o verbo é como o Pai, eterno. João, capítulo 1 e 2, criador. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Então, é importante nós frisarmos isso, Deus em sua totalidade, né? E isso que é importante nós ver e mostrar, que não é simplesmente uma coisa qualquer, não. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Então, em Colossenses, capítulo 1 e versículo 15, diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele já existia, né? Ele já existia, Jesus já existia, ele é qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele estava presente em toda a criação. Então, na mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua total poder, autoridade e substância igual ao Pai. Então, o Verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente de Deus. Então, é importante nós frisarmos isso, imagem de Deus, inclusive, né? É importante de tirarmos essa dúvida. Mas Jesus veio, nasceu e cresceu, morreu, mas ele foi criado, ele se manifestou no dia que ele nasceu? Não, ele já existia. O Verbo como Criador, a origem ou o agente da criação, a Bíblia declara que no princípio criou Deus. Uma expressão criou, traduz a palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. Gênesis capítulo 1 e 21. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada. Como já disse, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Do latim, né? Hebreus 11:13, a doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 1 João 1:3. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Colossenses 1:16 diz assim, Colossenses 1:16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Olha que interessante nós fizermos, né? E ter essa certeza, e ter essa abertura de sentido, né? Que é importante. Deste modo, o Filho é agente ativo na criação do universo. Então, o Filho é ativo na criação
do universo, é agente ativo nesta criação, ou esteve presente. Então, essa confusão que algumas pessoas fazem, que Jesus, são três deuses, também não, né? É um só Deus, mas uma forma de manifestação de como se manifestou entre nós, de como esteve entre nós, ou está entre nós, mas um só Deus, um só Criador, com todo o poder e autoridade. E o 2 diz a fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida. Então ele é o dono da vida, não existe outra forma, não existe outra maneira, não existe outro princípio, né, de que o homem venha a usar, né, mas que estava nele a vida, referindo-se ao verbo eterno, Jesus Cristo. Essa declaração revela que o verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. Né? A expressão denota a autossuficiência do verbo, uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada ou de ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, ou seja, ele está na mesma igualdade, um respeitando ao outro e como certeza, numa só visão, num só Deus, num só poder. Então é importante nós termos esse entendimento, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também o Filho tem a vida em si mesmo. João 5:26. Essa verdade afirma que a vida eterna é imutável. Quem está no Pai está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre a pessoa da Trindade. Então, eles têm a mesma essência, o mesmo poder, a mesma autoridade. João, capítulo 30 e versículo 10. Diz assim, João, ele nos dá essa 10, João 10 e 30. João, capítulo 10 e versículo 30, diz assim: Eu sou o Pai e somos um. Não tem dúvida alguma da revelação divina de Deus através de Jesus, para se revelar o Pai através de Jesus, e sabendo que Ele é o mesmo que o Pai. Então, algumas pessoas têm alguma dúvida aí que permeia sobre a tua vida. Então, essa essência, ela é na vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A luz dos homens. O texto bíblico assevera ou mostra que a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. João, capítulo 1 e 4. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Ou seja, Jesus é luz, como Deus é luz. E João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1 e versículo 5, vai dizer sobre isso. Vamos ler, para a gente assegurar. Primeiro a João, capítulo 1 a João, né? Capítulo 1 e versículo 5 diz assim, ó, 1 João, capítulo 1 e 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, é uma afirmação. Deus, ele não tem treva nenhuma com ele, ele é a luz. E nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. João 1:9. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. João, capítulo 8 e versículo 12, vai falar sobre essa expressão. Que é interessante a palavra de Deus, irmão. Como é importante nós termos a palavra de Deus como a bússola da nossa vida. João, capítulo 8 e versículo 12, diz assim. João 8 e 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, todos nós que entendemos que Jesus, ele é Deus, ele veio como homem, mas ele é a luz do mundo. Ele é a luz que brilha na escuridão. Então, nesse contexto, Jesus é apresentado como luz verdadeira. Ele não apenas possui a luz,
Ele é a própria luz, João 8,12. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos, revela o pecado. Olha que interessante. Isso é importante dizer, ele é a luz. E quem está na luz não está na treva. Ele é a luz do mundo, ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Por isso que é importante nós termos ênfase à sua palavra. Luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Então, Jesus é a nossa luz. A sua palavra é a nossa luz. Nós temos ela como a bússola para a nossa caminhada, para iluminar na escuridão. Então, o nosso Deus, ele é luz. Ele é luz para revelar ao homem as trevas, iluminar os perdidos e revelar o pecado. A declaração, as trevas não prevalecerão contra ela, né? Mostra a força do mal, que não tem poder sobre Cristo, o Verbo, porque a minha igreja, né, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, né? Quando o Senhor fala ali em Pedro, né, para Pedro, né, que tu és Pedro, e sobre a sua pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então o poder de Deus é grande, o poder de Deus é imenso, o poder de Deus é tremendo, e as trevas não têm poder sobre ele. O verbo grego, né, que mostra, katarambano, pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar, e nesse caso expressa que as trevas do pecado não pode resistir à luz do Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que luz maravilhosa. Que poder maravilhoso esse Deus. Que a gente estuda essa lição, irmão, e a gente vê o poder imenso de Deus, a glória de Deus. Por isso que muitas pessoas dizem que não tem mais força, mas Jesus é a luz que vai te iluminar. Talvez você não está entendendo, talvez você não está compreendendo muitas coisas, mas creia em Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, para te iluminar o teu caminho, para abrir a tua visão, para abrir a tua mente, como foi ali com Paulo no caminho de Damasco, como o Senhor apareceu para ele, aquela luz que ele viu, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dizer, quem é tu? Quem é tu? E aquela luz apareceu para Saulo, e Saulo foi liberto, foi transformado, estava perseguindo, passou a ser, de perseguidor, passou a ser perseguido, né? Mas foi um grande homem de Deus, porque foi revelado a ele, através de Jesus Cristo, revelado o Pai para ele. Oh, glória! Romanos capítulo 13, versículo 12, diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e visitamos-nos as armas da luz. Jesus é a nossa luz, que nós possamos rejeitar as trevas e abraçarmos esta luz, como diz Tiago, chegarmos a Deus, e Ele chegará a vós, chegarmos a Deus, e Ele chegará a vós, que nós possamos chegarmos mais perto do Senhor, mais perto dele como Criador. O Verbo é a fonte de vida e luz, e nenhuma força das trevas pode prevalecer contra esta luz. Então, irmão, esta luz é poderosa. Esta luz é maravilhosa. Esta luz, ela tem um poder pleno, irmão, de nos dar a vida, de nos dar a transformação, de nos saber que o nosso Deus, ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus que ele é o pão da vida. Ele é o alimento que nós precisamos para a nossa caminhada. Então nós precisamos entender que Jesus é a água, que Jesus é a fonte da vida, que Jesus é o pão, e as suas palavras são palavras de vida eterna, palavras de transformação, palavras que poderosas para a nossa vida. Nós precisamos nos manter firmes em Cristo, firmes nesta luz. Então, é importante nós entendermos. Esta verdade afirma que a vida eterna é imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho. Então, o Pai e o Filho têm a mesma essência. O terceiro tópico, o Verbo como revelação do Pai, a encarnação do Verbo. João também apresenta o Verbo como o supremo meio de auto-revelação do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória de Deus. Irmãos, o que é o Verbo se fez carne? O Verbo se habitou entre nós. Esta encarnação de um ser todo-poderoso se transformar como nós. O Verbo. Não é aqui, irmãos, pegar aí a encarnação, reencarnação, uma pessoa que morre e reencarna. Não, não é isso. Aqui é o Deus todo-poderoso, com o poder dele, se transformar em um humano. A encarnação do Verbo.
É importante, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória de Deus, João 1,14. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O verbo se tornou homem, sem deixar de ser Deus. Filipenses 2, 6 e 8. O termo grego escolhem, habitou, significa literalmente armou a sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, Êxodo 28, 25, 8 e 9, onde expressa a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Colossenses 2 e 9. Ele revela a união hipostática das duas naturezas, do Filho divina e humana, e ele mostra Emmanuel, o Deus conosco, a plena revelação do Pai, ou seja, o Deus conosco. Emmanuel, naquela época, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Agora, Jesus veio, né, como homem, e a presença de Deus está conosco através do Filho. A plenitude da graça e da verdade. João, testemunho ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A palavra glória, que doxa, remete ao conceito Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Oh, glória. Êxodo 40, 34, 35. Porém, parcialmente em Cristo, ela se mostra plenamente conosco. A fase cheio da graça e da verdade. Revela o conteúdo desta glória, diferente da lei dada por Moisés, né? João 1,17. Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É interessante nós frisarmos isso. É interessante nós, ele não apenas oferece a graça, mas ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Tiago diz que a graça de Deus, Tito 2 e 1, que a graça de Deus que foi manifestada a todos os homens para trazer a salvação a todos os homens, aqueles que crêem em Cristo Jesus, o revelador do Deus invisível. No último versículo do seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. Êxodo 32 e 20. No entanto, o Verbo revelou de forma plena e perfeita a expressão Deus unigênito, né? Do grego moneknes, o Theos, significa literalmente o Deus único gerado, referindo-se a Cristo, o Filho, da mesma substância do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. João 14 e 9. Então, nós vemos aqui que é a mesma essência, o mesmo poder, a mesma autoridade. Então, não existe um Deus menor, ou seja, Jesus é uma criação criada por Deus. O Espírito Santo é uma força ativa ou pequena, ou porque a terceira pessoa da Trindade é mais fraquinho. Não, eles são todos iguais, da mesma essência do Pai, inquebrável, um amor imutável, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então aprendemos com isso que Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória e a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestadas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, não, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que reconhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus e que proclama essa verdade e tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Que nós possamos ter essa mentalidade, que nós possamos ter essa certeza, esta convicção
que adoramos a um Jesus que é não simplesmente um Deus qualquer, mas um Deus todo-poderoso, um Cristo que nos libertou. Quem era você? Quem era nós? Então, essa lição é poderosa, irmão, para mostrar o caminho, a verdade, e tirar essas dúvidas, né? Que são três deuses. Não, são três pessoas, extintas numa só, que é um só, mas se manifestando como Pai e como Espírito Santo, para nos dar vida. Por isso que Jesus disse, né, Pai, eu rogo que o Senhor, que quando vier o Espírito Santo, né, vocês não estarão sozinhos. Vai vir o Espírito Santo, eu vou rogar o Pai vai enviar o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. E eles vai fazer vocês lembrar de todas as palavras que eu te disse. Então, o Espírito Santo, irmão, ele está conosco, é a nossa luz. Jesus é a nossa luz. E Deus é a nossa luz. Que possamos ter essa verdade em nossa vida, essa verdade que afirma que a vida eterna é imutável, e que está no Pai, igualmente no Filho, né? Como Criador, o Verbo é a fonte de vida e luz, e nenhuma força das trevas pode prevalecer contra esse Deus todo-poderoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo um só Deus, né? Manifestou para trazer ao homem a salvação, a libertação e mostrar o caminho da vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine tua mente, que você possa entender que Deus, Jesus e o Espírito Santo é um só, e se com a mesma grandeza, o mesmo poder, Deus o mentor de tudo, né? E Jesus criado por Deus, que é o próprio Deus, e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, num só Deus, todo-poderoso, que habita e que nos salva e que nos liberta. Deus te abençoe, Deus te guarde, e que você possa entender que a palavra de Deus é poderosa, esta luz possa brilhar na tua casa, na tua família e trazer a salvação para a tua vida. Que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, que lição maravilhosa que nós ouvimos nessa manhã. Eu tenho certeza que você, como eu, pôde absorver uma boa parte da porção da palavra de Deus e ficamos gratos pelo Senhor abençoar-nos com este professor, com esta aula neste dia. Meus irmãos, estamos caminhando para o término da nossa aula, mas antes eu quero fazer um convite especial aos meus irmãos e irmãs que nos acompanham, estudam conosco aqui na EBD online, que nos façam uma visita. Nós temos os nossos templos, nossas igrejas, aqui em Matão, o nosso templo sede, aqui na Vila Guarani. Nós temos cultos toda terça, toda quinta-feira e também aos domingos. Nós temos dois cultos ao domingo, né? Às 17h30 e às 19 horas. E nas igrejas, nos bairros da nossa cidade, são 12 ao todo aqui em Matão. Nós temos igrejas nas cidades circunvizinhas de Dobrada, Tabatinga, Nova Europa, Gavião Peixoto, Taiaçu, Taiúva. E em todas essas igrejas, e aqui em Matão, você pode cultuar também de semana e aos finais de semana também. Além disso, em todas as nossas igrejas, nós temos ao domingo pela manhã a nossa escola bíblica dominical. É o mesmo conteúdo que estudamos aqui, mas os irmãos terão o prazer de compartilhar a companhia da igreja, dos irmãos. Lá você pode levar suas crianças, seus filhos, netos. É uma grade curricular completa para atender todas as idades, com os nossos professores, professoras, pastores, enfim, toda a igreja. Então, será um prazer recebê-lo todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, em todas as nossas igrejas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Também, meus irmãos, nós que amamos a Escola Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, bem como a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, enviar o seu dízimo para o sustento da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também a abençoar a obra missionária. Eu tenho certeza que Deus tem reservado bênçãos para os irmãos que decidem assim contribuir. Deus abençoe você grandemente. Pois é, meus irmãos, chegamos ao término da nossa lição de hoje. Nós agradecemos a Deus, a todos os irmãos e irmãs, professores, alunos que compartilharam esse tempo conosco, mas
importantíssimo. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar em gratidão ao Senhor pelo ensino dessa manhã. Fecha seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça, por sua misericórdia. Nós louvamos a Ti, Senhor, por ter feito presente e nos ter dado, Senhor, a oportunidade de estudar a Tua palavra. O melhor, Senhor, que nós podemos fazer é colocar em prática, não somente crer, mas viver este ensino. Dai-nos, Senhor, uma porção da Tua graça, da Tua misericórdia e nos ajuda, Senhor, a sermos a cada dia melhores e honrá-lo a cada dia mais. Nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical. Os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.